A paz, meus irmãos. O assunto hoje é batismo com fogo. O batismo com o Espírito Santo é um batismo com fogo ou seria um batismo no poder do Espírito Santo? Eu vou fazer este vídeo com estes comentários porque uma irmã, acredito que da Igreja Cristã Maranata, ela fez um comentário no canal Maranata Anátema e ela disse o seguinte: fui batizada com o Espírito Santo e após 25 anos fui batizada com fogo, frequentando a Maranata. Mas nunca pregaram isso, foi uma experiência gloriosa e hoje eu afirmo que são batismos diferentes, mas eles não aceitam, nunca vou negar essa bênção. Bom, ela concluiu depois com várias outras observações, contou a experiência dela, e que é peculiar, e eu quero dizer já de antemão que eu não duvido da experiência de ninguém. Todas as pessoas que me contam as suas experiências, obviamente, eu acredito na sinceridade das pessoas e acredito então que o que elas estão me dizendo é verdade. A minha restrição é quanto ao fundamento. Não é porque é uma experiência sobrenatural, uma experiência real, né, visível ou até mesmo física, nos sentimentos, é possível de se aferir pelos sentimentos da pele da pessoa. Não por isso eu considero que seja uma experiência vinda da parte do Deus da Bíblia, porque para isso, sendo a Bíblia o fundamento, eu precisaria de ter um amparo para esse tipo de experiência. Por que eu digo isso? Então, quando um espírita me diz que participou de uma sessão espírita e ele tinha um câncer e o médium incorporou o espírito de um médico e então fez ali, deu lá um passe, fez algum trabalho, algum ritual ali e aquela pessoa foi totalmente curada imediatamente, eu não duvido que a pessoa foi curada. Eu só não posso dizer que essa experiência ela tem amparo na palavra de Deus, porque ali mesmo no livro de Hebreus vai me dizer que aos homens está ordenado morrer uma só vez e depois disso o juízo. Então eu não tenho como aceitar que esta experiência vinda de alguém que morreu e que então incorporou em um médium, em uma sessão espírita, eu não posso dizer que essa experiência veio de Deus, porque isso iria contrariar o fundamento que eu utilizo até para falar de salvação. Então, a minha questão é apenas essa. Não duvido da experiência de ninguém, mas eu tenho a liberdade para avaliar, para ver se os fundamentos dessa experiência, eles são realmente bíblicos, são razoáveis ou não. E é isso que eu vou fazer agora. Então, independentemente daquilo que a irmã viveu, daquilo que a irmã experimentou, não tenho nada contra ela, que Deus abençoe, mas eu tenho assim muita restrição em dizer que batismo com fogo é batismo do Espírito Santo, porque ao ler ali os textos de Mateus, eu vou mostrar para vocês, eu não consigo chegar a essa conclusão. Tá bom? É o que eu vou tentar mostrar para vocês hoje. Sobre o assunto, inclusive, eu cheguei a fazer um estudo bíblico, né? E já tem algum tempo, vou mostrar para vocês. Eu fiz esse estudo já tem algum tempo, foi depois que eu saí da Igreja Cristã Maranata. Na Igreja Cristã Maranata não era uma questão que nos preocupava, porque quando você falava em batismo na Igreja Maranata, batismo no Espírito Santo, como era? A pessoa ela ia a um seminário da igreja, o pastor ali dava uma aula sobre Espírito Santo, sobre batismo, e depois da aula ele mandava as pessoas orarem, abrir a Bíblia aleatoriamente, colocar um dedo, e se saísse um versículo que eles entendessem que seria um versículo, vamos dizer, bom, alguma coisa que não trouxesse nenhum tipo de juízo, mas uma coisa boa, vamos dizer assim, então isso significaria que a pessoa foi batizada no Espírito Santo. E se saísse um texto ruim, um texto de juízo, um texto de morte, alguma coisa nesse sentido, isso iria significar que a pessoa não foi batizada com o Espírito Santo. Muitas vezes a pessoa ela abria a Bíblia, ela não entendia
se aquele texto, né, às vezes sai uma genealogia, né, por exemplo. Aí a pessoa fica lá sem entender, e aí, eu fui ou não fui batizado no Espírito Santo? Aí, então, ia até ela um pastor, e aquela terceira pessoa, um pastor, né, é que ia dizer se ela foi ou não foi batizada no Espírito Santo. Então, assim, com base no que ele entendeu ali daquele texto ali, enfim. Então, enquanto eu estava na Maranata, não tinha muito essa preocupação, não fazia parte da nossa prática religiosa. Agora, depois que eu saí da Igreja Maranata, passei a conviver com muitos grupos pentecostais e neopentecostais, e este assunto, então, ele é um assunto que passou a chamar mais atenção, porque presentes em muitos cultos, em muitos seminários, e era um tal de batizar com fogo, ministros labaredas de fogo. Então eram coisas desse tipo, e isso obviamente me fez prestar um pouquinho mais de atenção nos textos bíblicos que eles utilizavam. E eu vou comentar com vocês hoje os principais textos bíblicos que eu vi, né, presenciei os pentecostais e os neopentecostais utilizando para associar o batismo de fogo ao batismo no Espírito Santo, ok? Então o estudo que eu fiz é esse, ele é um pouco extenso, eu até pensei que ele estivesse publicado no site Celeiros e hoje eu vi que não está. Depois, se for o caso, eu posso publicar ele completinho, tá? Mas inicialmente, eu fiz aqui uma leitura de todos os versículos que falam de fogo na Bíblia e eu separei, fui classificando por assuntos, né? Então, são 360 versículos que falam sobre fogo. Pode dar uma diferençazinha dependendo da versão que você estiver utilizando. Porque a NVI, por exemplo, tem algumas situações, ela não usa a palavra fogo, ela vai usar um clarão de luz, porque está mais apropriado no contexto. Então, a palavra não seria realmente fogo, mas seria um clarão, uma luz como se fosse a luz de um fogo. Então, pode dar uma diferençazinha dependendo da Bíblia que você estiver usando, mas são mais ou menos isso aí. Uns 360 versículos bíblicos que falam de fogo. Eu separei todos eles, todos os assuntos aqui, ó, e até tem um resuminho aqui, ó, para que você veja. Fogo relacionados a juízos. Então, dos 360 versículos, 189 versículos, o fogo está numa situação onde mostra juízo. 69 falando sobre fogo no sentido literal, realmente, né? O fogo que faz a comida, né? Vamos dizer assim. O fogo também em relação com o pecado e condenação eterna, 48 versículos, tá vendo? Indicando a provação e purificação, 29, e relacionados à provisão de Deus no deserto, tem 11 versículos. Todos os versículos eu relacionei ao final desse estudo e de acordo com essa classificação que eu fiz. Então, se depois eu colocar isso no site, você vai poder conferir todos os versículos, ler todos, para você chegar à conclusão. Os de baixo aqui, ó, aceitação de sacrifício, aí daqui para baixo são tão pouquinhos que nem vale a pena comentar um a um. Mas o que é interessante é que existe apenas um versículo em toda a Bíblia, né, que vai fazer esta aproximação de fogo com o Espírito Santo, que é o texto de Atos, no capítulo 2, no Pentecostes. Fora isso, todas as vezes que você ler fogo na Bíblia, ou está falando do fogo, fogo mesmo, no sentido literal, mas a maior parte das vezes está falando de juízo de Deus ou de provação de Deus ou de realmente inferno, né? O fogo do inferno. Então é bastante estranho, e a primeira observação que eu quero fazer com vocês é que você tem a Bíblia, onde eu vou até para ser mais específico aqui, ó, dentro dessa classificação aqui, mais de 50% de todos os versículos da Bíblia que aparece a palavra fogo está se referindo a juízo. Agora, se eu tirar os versículos que têm sentido literal do fogo e deixar somente os versículos que têm alguma representação, que têm aí uma indicação
né, figurada. Então, se eu ficar só com esses figurados, aí o percentual, que é lógico que é de uma representação, vai ser bem maior. E ao final das contas, vocês podem depois, se quiser ler direitinho aqui, no final das contas, mais de 80% dos versículos do fogo figurado é referente a juízo. Olha só que coisa interessante aqui, eu até fiz um gráfico, né, para mostrar aqui para vocês, né, no estudo. Então, olha só, o azul claro aqui são os versículos da Bíblia que fogo é juízo, né? Aí você tem o alaranjado aqui, onde fogo é fogo mesmo, no sentido literal. O cinza é o fogo em relação ao pecado e à condenação eterna. O amarelo aqui indicando provação e purificação. E aqui, ó, os outros aqui, ó, provisão no deserto, sinal de aceitação de sacrifício, como foi o caso de Elias. Deus mandou o fogo para realmente queimar o sacrifício, aquilo era uma prova de que realmente foi uma prova que Elias fez lá com os profetas de Baal. Mas enfim, irmãos, eu queria que vocês chamaram atenção inicialmente para isso. Você tem uma Bíblia e onde você tem a palavra fogo, tanto no sentido literal como no sentido de representando alguma coisa, no sentido figurado. E aí você pega, então, todas as vezes que a Bíblia está com esse sentido figurado, né, quase todas as vezes, né, ou ela está falando de juízo de Deus, ou está falando de uma provação, de uma purificação. Os outros versículos você tem que contextualizar, mas então, de todos os 360 versículos, você tem apenas um versículo que é usado, inclusive, para poder criar uma doutrina ou uma prática religiosa onde a pessoa que é batizada com o Espírito Santo, ela é batizada com fogo. E o fogo, então, se refere a estas manifestações, muitas vezes que eles chamam de avivadas dentro das igrejas, onde há um sapateado, onde há um rodopio, onde a pessoa cai, onde a pessoa ela sente uma visitação e ela grita alto, ela, né, dá um glória a Deus alto, tem alguma manifestação assim. Então, nesse ambiente, o que as pessoas chamam de avivado, esse ambiente avivado, né, chamado pelos pentecostais de avivado, seria o ambiente onde, vamos dizer assim, está caindo fogo do céu. Então, quando você vê a igreja ali naquele alvoroço, é o fogo do céu que está caindo. A referência seria ao Espírito Santo de Deus. Agora vejam só, você tem apenas um versículo em toda a Bíblia, um único versículo, onde você pode tentar ali fazer essa associação de fogo com o Espírito Santo. Apenas um versículo. Os demais todos falam de outras coisas. E você acha que é razoável, então, com base em apenas um versículo, indo contra o sentido que esta palavra tem em todo o restante da Bíblia, com este versículo você formar uma prática ou ensinar e dizer que é assim que Deus age, é assim que é o Espírito Santo e é assim que as coisas funcionam? É uma primeira reflexão que eu estou fazendo aqui com os irmãos, tá bom? Agora, voltando aqui, eu fiz esse levantamento, né? Fiz esse levantamento, mas então, vocês vão ver aqui mais para baixo, aqui, ó, isso aqui eu estou comentando cada um destes grupos de versículos que eu classifiquei de alguma forma. Então, olha só o equívoco, né? que fogo é esse, né? Que fogo é esse? Mais para baixo, aqui, ó. Eu vou passar agora com vocês os versículos bíblicos que são usados para poder associar fogo ao Espírito Santo, até para mostrar que mesmo naquele único versículo, onde o fogo está ali misturado com a questão do Espírito Santo, neste único versículo a Bíblia não está dizendo que as pessoas foram batizadas com fogo, tá certo? E eu vou mostrar isso para vocês. Vejam só, primeira observação, né? João Batista, tá aqui o texto, acho que dá para ver bem. Então, João Batista no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, no versos 7 a 12, eu estou aqui com a versão revista e atualizada. Então, diz assim no verso 7, raça de víboras. João Batista está falando com quem?
João Batista está se falando com os fariseus. Este trecho aqui de Mateus, no capítulo 3, do verso 7 a 12, é João Batista se referindo aos fariseus, conversando com os fariseus. Guarde bem isso. Este é o contexto. João Batista está ali dando uma dura nos fariseus, mostrando a hipocrisia deles, pelo fato deles irem até João para poder ser batizados, sendo que eles não demonstravam nenhum tipo de arrependimento pelos pecados. Os pecados da vaidade, eles enganavam o povo, corriam o céu e a terra para fazer discípulos, tornavam eles mais filhos do inferno do que antes. Eles gostavam de orações públicas, de apresentar santidade, eles gostavam de visitar viúvas com propósitos diferentes. Então, Jesus mesmo, em Mateus 23, você vai ver uma crítica severa ao comportamento dos fariseus. E João Batista aqui, um pouquinho antes, já está dizendo o seguinte: olha, vocês são hipócritas, porque vocês me procuram, eu estou aqui anunciando um batismo que é um batismo de arrependimento, mas vocês não têm arrependimentos. E por que ele estava dizendo isso? Porque ele observava as obras dos fariseus. Então, como é que você conhece, por exemplo, um falso profeta? Pelas obras. Jesus falou, pelas obras é que vocês vão conhecer. Então, vejam só. João Batista olha para eles e diz assim, olha, vocês não produzem um fruto bom, vocês produzem um fruto mau. E aqui está a grande questão. João Batista está falando do resultado das ações dos fariseus e está usando como figura os frutos de uma árvore, tá certo? Os frutos de uma árvore. E a própria árvore em si. O fruto é aquilo que você, então, vai tirar daquela pessoa, né? O comportamento, a atitude daquela pessoa. A árvore é a pessoa e o fruto é o resultado do comportamento da pessoa. Então, João Batista, falando com os fariseus, diz o seguinte: quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Que ira vindoura é essa? Juízo. Juízo, condenação. Então, quem é que está, né, induzindo vocês a ter esse tipo de comportamento? Aí ele diz assim, ó, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Por quê? Porque eles não estavam produzindo um fruto digno de arrependimento. Eles iam lá querendo ser batizados, mas o comportamento deles não mudava. Era o mesmo. E então, o resultado era um fruto ruim, que vinha, então, de uma árvore ruim. E aí ele vai falar desta árvore, no verso 10. Ele diz assim, ó, já está posto o machado à raiz das árvores. Que árvores? Dos homens. No caso aqui, dos fariseus. Ó, fariseus, vocês não querem se arrepender? Vocês querem continuar nessa hipocrisia, fingindo que está tudo certo, fingindo que vocês são santos, fingindo que vocês são representantes de Deus? Ó, tem um machado já bem ali na raiz, bem embaixo, bem na base da árvore ali, ó. Um machado que vai cortar vocês, porque vocês não produzem fruto digno de arrependimento. Aí ele diz o seguinte: toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Prestem atenção. João Batista olha para os fariseus e vê que eles são falsos, vê que a religião que eles estão fazendo não dá fruto de arrependimento, e diz o seguinte: tem um machado colocado na raiz da árvore e vai cortar esta árvore que não produz fruto bom e vai lançá-la no fogo. Quem vos induziu a fugir, né, a escapar da ira vindoura? Entenderam, irmãos? Qual é o contexto? João Batista dizendo o seguinte: vocês, fariseus, que não se arrependem, vocês vão ser, no dia do juízo, vocês vão para o fogo. Que fogo é esse? O inferno. Tá certo? Então tá. Aí ele vai dizer o seguinte: ó, fariseus, eu batizo com água para arrependimento. Com água para arrependimento. Tá aqui, ó. Eu vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Então vai dizer, então, ó, fariseus, eu estou aqui, vocês estão se aproximando e eu batismo para o arrependimento. Mas, então eu estou aqui na primeira fase, você tem que se arrepender. Mas depois de mim vem aquele que vai tratar com vocês no final.
no dia do juízo. Entenderam? E, estou apresentando, dando aqui para vocês aqui, oportunidade de arrependimento. Mas vai vir depois de mim aquele que vai tratar com vocês no final, se vocês não se arrependerem. Porque se vocês não derem um fruto bom, vocês vão ser cortados e lançados no fogo. Então, aquele que vem depois de mim, ele batiza o homem com o Espírito Santo, mas ele batiza o homem também com fogo. Então, prestem atenção. Vou até aumentar aqui. Prestem atenção. João Batista está dizendo o seguinte: olha, fariseus, existem 2 batismos. O batismo com o Espírito Santo, que é para aqueles que produzem um bom fruto, para aqueles que se arrependem, mas também tem um batismo de fogo, que é para aqueles que não se arrependem, que é para aqueles que não dão bom fruto. Entenderam? É o mesmo contexto. João Batista dizendo, há 2 batismos. Um é o batismo com o Espírito Santo, para poder andar e seguir Jesus, com o arrependimento, para a salvação. E o outro é para quem não dá bom fruto, para quem não se arrepende, que vai ser cortado e vai ser lançado no fogo. Os 2 batismos estão aqui claramente, até porque, se você ler, é uma questão de leitura apenas. Ele, olha aqui, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, tem aquela classe de fariseus, e também extensível a qualquer outra pessoa. Jesus, ele tanto batiza com o Espírito Santo para salvação, como ele também também batiza com fogo para queimar a palha. Entenderam? Então, em Jesus, tanto se você se arrepende, você pode ser recolhido para o celeiro, quanto você pode ser cortado e lançado no fogo. Tá aqui. Vamos ler aqui, ele diz aqui, sobre Jesus: a sua pá ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha no fogo inextinguível. Então, prestem muita atenção, é muito simples. João Batista não estava aqui tratando de batismo no Espírito Santo. Não, João Batista, ele estava advertindo os fariseus sobre o juízo, sobre a colheita, sobre o fogo. E ele diz, Jesus, ele tem uma pá na mão, aqui, um machado que vai bater aqui na raiz das árvores. Olha, então, ele vai, aquilo que for dele e produzir fruto bom, é aquele que ele se referiu ao batismo no Espírito Santo, com o Espírito Santo. E aquele que não produz bom fruto é aquele que vai ser cortado e vai ser lançado no fogo. Então, o que produz bom fruto, para o celeiro. O que produz mau fruto, para o fogo, como a palha. Entenderam? Está bem claro, são 2 coisas. Mas como você vai falar que há um batismo para o fogo, batismo para o inferno? Irmãos, quando a gente fala a palavra batismo, o batismo ele é aquele ato de, vamos dizer, inaugural. É quando você passa pela porta pela primeira vez. Você está num ambiente e você vai mudar de ambiente e você passa por aquela porta pela primeira vez. Então, aquele é o ato inaugural. Aquele é o ato onde você realmente está ali mudando de ambiente, né? O batismo. Eu lembro quando eu era criança, as crianças elas até faziam isso. Você comprava um tênis novo, aí vinha um outro garotinho lá e pisava com o pé sujo no seu tênis novo. Diz, olha, para batizar o seu tênis. Ou seja, era a primeira vez que você está calçando esse tênis, é a primeira vez que nós vamos sujar o seu tênis. Porque é aquele ato inaugural. Então, o batismo ele é a entrada. Quando você é batizado, você, então, olha só, aqui eu estou entrando para esta comunidade que dá testemunho de Jesus Cristo, um testemunho de mudança de vida. Aqui é o meu ato inaugural. Então, eu vou fazer isso uma vez, né? Eu não vou ficar entrando pela mesma porta. Você pode entrar por essa mesma porta, você pode entrar e sair depois várias vezes. Mas o batismo é referência àquele ato inaugural. É quando você passou pela primeira vez. É quando você sinceramente se arrependeu e deu entrada ali no reino de Deus com um testemunho de arrependimento. Então, isto é o batismo.
Então, aí o que acontece? João Batista está dizendo o seguinte: eu batizo com água para arrependimento, eu batizo nas águas. É aquele testemunho público. O Senhor Jesus, isso iria acontecer uma vez, o Senhor Jesus ele também iria, vamos dizer assim, dar um passo adiante, daria aos homens o Espírito Santo, batizaria com o Espírito Santo, né? E que também aquilo seria derramado ali por um ato até inaugural no Pentecostes, mas depois, entendeu? Ele vai falar então daquele ato também inaugural. É quando você realmente nega Jesus, é quando você realmente rejeita a palavra, é quando você prefere ser hipócrita, é quando você decide que vai continuar dando estes mesmos frutos que você está dando aí. Então você tem aqui uma porta aberta para você hoje tomar a sua decisão de que não quer realmente o arrependimento, você não quer perdão, você não quer salvação, você não quer Jesus, você, entendeu? Vai seguir o seu caminho, vai tomar aí a sua porta larga e o final deste caminho é exatamente esta condenação. Eu acredito que por este texto é muito claro você entender que o texto não está dizendo que Jesus... Primeiro que não faz sentido ele falar de batismo do Espírito Santo ali, né, ensinar alguma coisa. Ele está falando com o fariseu. Ele está realmente... O foco dele é mostrar para o fariseu que se ele não se arrepender, ele vai sofrer um duro juízo, uma condenação, e é no fogo onde ele vai ser realmente aniquilado. Agora, prestem bastante atenção. Mesmo que eu quisesse forçar a barra, como que eu vou dizer o seguinte, que ele vos batizará, vamos ver aqui, ele, Jesus, vos batizará com o Espírito Santo de fogo? Então ele teria que dizer assim, olha, Jesus vai batizar vocês com fogo, né? Na verdade, olha só, vejam só, ele tem um E aí, são duas coisas. Ele não vai batizar com vocês com o Espírito Santo no fogo, com o Espírito Santo por meio do fogo. Jesus vai batizar você com o Espírito Santo, né, no meio do fogo, pelo fogo. Não, eles são duas coisas. Ele batizar com isso e com aquilo. Então, por isso, muitas pessoas vão dizer que, então tem o batismo e depois tem o poder. Irmãos, aí fica aumentando demais, inventando coisas que não estão na Bíblia, né? O texto aqui não é disso, ele fala de salvação e de juízo. Então, um batismo é o do arrependimento, fruto bom, salvação, celeiro. O outro, batismo de fogo, é juízo para quem não se arrepende e para quem realmente não dá fruto bom. Entenderam? O texto me parece ser muito evidente. Eu nem consigo explicar mais do que isso. Mas, enfim, eu espero que se você ler aqui, você mesmo leia em mais de uma versão, você vai conseguir entender isso acho que com razoável clareza, tá bom? O que mais que, então, eu andei escrevendo aqui, né? Tá bom, aí agora tem a passagem do Pentecostes. Vou até abrir a Bíblia, né? A Bíblia aqui. Então, eu tinha essa primeira passagem aqui, que foi de João Batista. Agora estou até na versão na NVI. Deixa eu só ajustar aqui, então. Está aqui em Mateus, capítulo 3. Tá certo? Mateus, capítulo 3. Aqui, o machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore que der bom fruto toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada onde? Ao fogo. O texto está fazendo que fogo é juízo aqui. E esse é o batismo no fogo. É a entrada para o juízo, né? Então vamos lá. Agora eu vou mostrar para vocês o texto de Atos dos Apóstolos. O texto de Atos dos Apóstolos, que é o único versículo que eu falei para vocês. O único versículo que vai realmente aí reunir aí e causar a impressão de que o batismo com o Espírito Santo é um batismo de fogo. Vejam só o que diz aqui em Atos capítulo 2. Então, chegou o dia do Pentecostes, todos estavam reunidos no só lugar, eram em torno de 120 pessoas, né? De repente, veio do céu um som. Então, veio do céu um som. Vou mudar aqui para baixo aqui. Veio do céu um som como de um vento muito forte. O som era de um vento muito forte? Era um som de vento forte?
Não, foi a forma que o autor aqui, Lucas, descreveu. Bom, eu escutei um som. Como era este som? Você tem um gravador aí? Não, eu não tenho. Mas me diz aí como é que é. Olha, parecia com um som de um vento forte. Então, na verdade, a Bíblia não está dizendo aqui que, olha, ouviu um vento forte, ouviu o som. Não, ouviu um som como de, ou parecido com o som de um vento forte. Entenderam? E encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo. Então, vejam só. Eles viram o que parecia com línguas de fogo. Então, eles viram línguas de fogo, eles viram aquela chama, aquelas labaredas de fogo que milagrosamente pousavam sobre as pessoas e não queimavam, porque eles não tinham aquela temperatura de fogo. Não, eles dizem assim, olha, o que você viu? Ah, eu vi uma coisa. Você tem uma foto para me mostrar? Não, não tenho foto para te mostrar. Mas como era? Era como eles descreveram. Olha, com que se parecia? Se parecia com uma chama de fogo. Ele não diz que aquelas pessoas foram batizadas com fogo. Ele estava tentando descrever o que aconteceu, daquelas línguas que eram repartidas entre todas as pessoas. E com o que isso parecia? Como é que você pode me descrever isso? Ah, eu vou te descrever. Irmãos, o livro de Atos é um livro histórico. É bom lembrar disso. E aí eu vou descrever, olha, o que eu vi era parecido com uma língua de fogo. Significa que as pessoas estavam sendo batizadas com fogo? Não. Significa que aquela língua que descia era de fogo? Não. Significa que o modo como o autor descreveu, o que mais se aproximou para ele descrever aquilo que ele viu foram línguas de fogo. Tá ok? Então todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito capacitava. Então vejam só que aqui é cheio de coisas que são parecidas. Era um vento? Era o som de um vento? Não, parecia com o som do vento. Era um fogo? Não, parecia com o fogo. Eles estavam embriagados? Porque os que estavam olhando, olha, eles estão embriagados? Não, eles só parecem que estão embriagados, mas eles não estão embriagados. Então, eles pareciam que eles estavam embriagados. O som parecia de um vento e a manifestação ali parecia com língua de fogo. Então, ele não está dizendo que é alguma coisa disso, do mesmo modo que eles não estavam embriagados. Eu não sei se isso fica claro para vocês, mas o que eu quero dizer aqui é que você usar este único versículo para afirmar que o batismo no Espírito Santo é um batismo com fogo, eu acho que você está forçando muito o texto. Até porque, se você for realmente querer considerar a palavra fogo, na Bíblia, fogo sempre diz respeito a juízo, a purificação, ou a fogo como fogo, e algum outro texto que diz o Senhor aceitando um sacrifício, né? Enfim. Mas, no contexto da Bíblia, você não vai encontrar fogo como sendo, tipificando alguma coisa, um batismo do Espírito Santo, um movimento espiritual, você não vai encontrar. Essa é a realidade. Ok? Bom, mas vamos em frente aqui. Sobre Atos 2, bastaria essa observação. O outro texto, ou outra passagem que costuma se usar, é essa de Hebreus. Então, ele diz o seguinte, ele começa aqui, Deus falou muitas vezes, várias maneiras, não ter passado pelos profetas, hoje ele nos fala pelo seu Filho. Aí agora ele vai falar do Filho. E ele vai dizer o seguinte, que o Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. O Filho, ele é divino, ele é esplêndido, ele é glorioso. Então, este é o contexto, é mostrar a glória do Filho, Jesus. E mostrar que ele está no mesmo nível, em pé de igualdade com Deus, num lugar glorioso. Ele é tão glorioso, ele é tão magnífico quanto Deus. E ele está acima dos anjos. Então, se as pessoas creem que, olha, a manifestação de anjos e acham aquela coisa formidável, o escritor de Hebreus está dizendo que Jesus ele está acima dos anjos. Ele tem a glória como a do unigênito do Filho de Deus. Então ele vem agora reforçando isso. Ó. O Filho é o resplendor da glória, exata expressão, sustentando todas as coisas na palavra de poder. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade
nas alturas. Olha só, Deus, né, a majestade do rei, né, tornando-se tão, olha aqui, agora é importante, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que ele herdou é superior ao deles. Então ele está dizendo o seguinte, olha, não vou entrar aqui na questão da nomenclatura, mas Jesus ele é muito superior aos anjos, tá certo? E aí ele diz aqui, ó, pois qual dos anjos alguma vez disse, tu és o meu filho? Deus falou para algum anjo, tu és o meu filho, eu hoje te gerei, né? Ele está até fazendo referências aqui, né? E outra vez, eu serei o seu pai e ele será meu filho. Olha só, qual anjo que ouviu isso de Deus? E aí ele continua dizendo o seguinte, e ainda quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz, todos os anjos o adorem. Ou seja, olha, todo o contexto é mostrando Jesus acima dos anjos. Jesus tem glória superior. A glória de Jesus é semelhante à glória do Pai. E aí ele fala assim, e aí ele continua, ele vai mostrando a diferença dos anjos para Jesus. E aí ele continua aqui no verso 7, ele diz assim, olha, em relação aos anjos, né, quanto aos anjos, ele diz, ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes. E na versão revista e atualizada, vai dizer labaredas de fogo. Então ele diz assim, ó, quanto aos anjos, diz, ele faz dos seus anjos ventos e dos seus ministros, né, como diz na versão revista e atualizada, e dos seus ministros labaredas de fogo. Então vai ter gente que vai pegar esse versículo, esse único versículo, dizendo, olha, Deus falando que faz dos homens labaredas de fogo, homens cheios do Espírito Santo, como que incendiados pelo poder de Deus e espalhando o poder de Deus, esses ministros. Irmãos, não é isso que o texto diz, longe disso, o texto está falando de anjos, e ele é muito claro aqui, ele diz assim, ó, quanto aos anjos, ele diz, ou seja, e 2 pontos, vou me referir agora aos anjos, ele está falando de Jesus e dos anjos, de Jesus e dos anjos. Aí ele diz, sobre os anjos, Deus diz o seguinte, que ele faz dos seus anjos ventos, aqueles que, né, que vão à frente, que vão a todos os lugares, e dos seus ministros, a Roseli explicou num vídeo agora recentemente, dizendo, mostrando o seguinte, que a palavra ministério, ministros, diaconia, é serviço, então faz aqui, ó, dos seus servos, por isso a versão NVI está corretamente traduzida. E mais, clarões reluzentes, porque são os anjos. Ele está aqui, é quase que uma comparação com o raio de luz, né? O raio, né? Vem o vento, aí vem o raio com aquele clarão, que é muito rápido. Então Deus, ele envia os seus anjos como raio, e eles obedecem. Jesus também, eles obedecem às ordens de Deus. Como raio, Deus manda e eles vão imediatamente como um raio, né? Os seus anjos, eles obedecem, eles estão prontos a atender sempre que são enviados. Então vejam só, o texto não está falando de homens, não está falando de pessoas que são como fogo. E esse texto aqui é uma citação de um salmo, que é o Salmo 104, que eu vou mostrar para vocês aqui. E olha só como está no mesmo sentido. O autor de Hebreus, ele trouxe aqui, ele usou o Salmo 104 para mostrar a divindade, a glória de Jesus. Porque no Salmo 104 fala da glória de Deus. Olha só como começa. Bendiga ao Senhor, ó minha alma. Ó Senhor, meu Deus, tu és tão grandioso, estás vestido de majestade e esplendor. Então ele vai mostrar como Deus é majestoso. Então, envolto de luz como numa veste. Então, Deus se veste com um manto de luz, está vendo? Ele estende os céus como uma tenda. A tenda de Deus são os céus, é o céu, né? E põe sobre as águas dos céus as vigas dos seus aposentos. Falando, olha, como são os aposentos, onde estão as colunas dos aposentos de Deus. Faz das nuvens a sua carruagem. Então, olha só, a veste é de luz, a sua carruagem são as nuvens, né? Das nuvens a sua carruagem cavalga nas asas do vento. E aí ele diz, faz dos ventos seus mensageiros, aqueles que vão, né, na mensagem de Deus. Quem é o mensageiro de Deus? São os anjos, os ventos, né, que é aquela representação lá de Hebreus. E dos clarões de luz, e dos clarões reluzentes seus servos. Então vejam aqui, irmãos,
de onde foi tirado. Ele está mostrando o seguinte: a glória de Deus, a majestade de Deus, que se veste como um manto de luz, que tem as nuvens como carruagem e que tem servos e ministros. Quais são os seus ministros? São os anjos, que são enviados como vento, né? E que cruzam aí os céus aí quando são enviados como um clarão reluzente, como um raio. Então ele está falando da glória de Deus, e aqui o escritor de Hebreus está mostrando que Jesus ele tem também esta mesma glória de Deus. O texto, né, que as pessoas usam sobre os ministros labaredas de fogo não tem nada a ver com homens cheios do Espírito Santo. Ele está simplesmente fazendo uma comparação de Jesus com os anjos, mostrando que Jesus é superior aos anjos, que Jesus tem a glória de Deus e que os anjos são apenas ministros ou servos que são enviados por Deus. Ok? Acredito que basicamente esses textos são os mais utilizados para poder dar a impressão de que fogo é Espírito Santo. Não encontro, não sei onde tem um outro versículo, você consulte aí, eu já consultei aqui, coloquei os 360 nesses estudos aqui, não encontro nenhum outro versículo que diga e que faça você ou a mim mesmo ter alguma convicção de que fogo é Espírito Santo de Deus. Fogo, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, 80% das vezes, é juízo. Quando ele está sendo usado como figura, fogo é juízo. Fogo é purificação. Fogo é provação. Fogo é, muitas vezes, aqui a prova de que Deus aceitou o sacrifício. Mas você ter um versículo só que aí apresenta o Espírito Santo como um fogo, ou seja, uma coisa aproximada, acredito que não é suficiente para você fazer uma doutrina em cima disso e dizer então que você vai ser batizado com fogo, porque a Bíblia diz que há um batismo com fogo. A Bíblia não fala de batismo com fogo, tá certo? Tem aquele texto de Atos, você pode ler e entender ele melhor. Agora, se você quer ser batizado com fogo, tome cuidado. Vai que Deus resolve te batizar com fogo, hein? Uma provação, uma purificação ou, quem sabe, um juízo. E aí, você ainda quer ser batizado com fogo? É isso aí, meus irmãos. Era só esta observação que eu queria fazer sobre o fogo com o batismo. Eu espero que isso possa ter sido entendido por você. Não tenho absolutamente nada contra quem quer ter esse tipo de manifestação. Agora, só estou fazendo esta observação porque não acho razoável a gente pegar e torcer tanto assim ou forçar tanto os textos bíblicos. Que Deus abençoe a sua vida, fiquem na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo vídeo. Tchau!